Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Muito bem, então. Então, nós vamos para a nossa aula de português de hoje. Nós vamos trabalhar na página 12. Vocês se lembram que na última aula nós estudamos um poema chamado O Poeta da Roça, certo? Nesse poema nós aprendemos várias palavras que não fazem parte do nosso dia a dia, né? Que são do vocabulário do dialeto nordestino, do dialeto caipira, certo? Agora, na página 12, nós vamos estudar sobre essas variedades da língua que nós falamos. Por que essas palavras mudam? Por exemplo, milho vira mil, menino, por exemplo, vira guri, amor, amor, papel, papé. Por quê? Isso depende da região em que as pessoas moram, do grau de escolaridade delas, né? Da geração. Tem crianças, as crianças usam certas palavras que os jovens substituem por outras e os adultos também por outras, né? Isso são chamados, e essas palavras, esses usos diferentes na linguagem, são chamados de dialetos, né? E tem a maneira mais descontraída da gente falar quando a gente está com amigos, quando a gente está com a família, é a linguagem informal. Já a linguagem formal são palavras utilizadas, por exemplo, pelos repórteres ao apresentar um jornal, né? E também em aulas em que o professor explica a matéria, certo? Então, pensem só. Nós devemos criticar as pessoas que falam de um jeito diferente do nosso? Com certeza não, né? Não. Agora nós vamos para a página 14. Nós temos algumas sugestões de leitura. Volta ao Mundo em 52 histórias, com narrativas de diferentes países. Essa coletânea inclui clássicos da literatura infantil, como Branca de Neve, da Alemanha, Chapeuzinho Vermelho da França e João o Pé de Feijão da Inglaterra. Leia e descubra como cada cultura influencia o modo de contar algumas histórias. Daí nós temos Branca de Neve, Contos em Cordel. A coleção Contos em Cordel resgata o texto original dos clássicos infantis e reconta as histórias na linguagem poética do cordel. Na versão original, a malvada madrasta planeja 4 vezes a morte da princesa, com o objetivo de se tornar a mulher mais bela do mundo. Conheça essa história na versão de cordel. Depois nós temos Destrava-línguas e outros poemas, uma mistura de parlendas e trava-línguas já conhecidos, outros reinventados, mas não é só isso. Há brincadeiras com palavras e seus sons, uma obra para ler e se divertir. Outra, O Jumento e o Boi em Cordel. Essa obra traz alguns pares de rimas originais, algumas expressões regionais ou pouco conhecidas por você. Apresenta também jogo de palavras. Conhecendo esse livro de cordel, você se lembrará do poema do autor Patativa do Assaré. Leia essa obra e não deixe de apreciar as ilustrações em xilogravura. Vocês se lembram o que são xilogravuras? São imagens esculpidas na madeira que parecem um carimbo. Daí, o xilogravista, ele passa a tinta naquele pedaço de madeira esculpida e carimba no papel. Então, isso é xilogravura e ela está presente nas literaturas de cordel, certo? Agora nós vamos ler uma anedota, O Melhor Violeiro. Certa vez, 2 moradores de Tatuí discutiam. O maior tocador de viola mora pras bandas do Tietê. Qual
o maior e o maior de tudo quanto vive nesta redondeza mora em Piracicaba. Isso aqui não. São Gonçalo é o maior. Tá enganado, homem. O maioral é Jesus Cristo. E não pode ser? Uai, pode, né? A palavra banda quer dizer lá para aquele lado, lá naquele lugar, né? Então, esses dois violeiros, eles estão conversando, né? Eles são moradores da cidade de Tatuí, no estado de São Paulo, e eles estavam discutindo sobre quem era o maior tocador de viola. Um disse que o maior morava lá pro lado do Tietê, do rio Tietê. E o outro disse que o melhor e o maior vive na redondeza de Piracicaba. Depois o outro disse, São Gonçalo é o maior. E o outro rebateu, que o maioral é Jesus Cristo, certo? Então, esse dialeto, essas palavras nessa linguagem que esses dois violeiros usam, é o dialeto caipira, de pessoas que moram no interior do estado, aqui no caso no interior do estado de São Paulo, certo? O que nós podemos observar nessa imagem? Eles estão sentados em um banco, provavelmente em uma praça, tem uma casa ao fundo, árvores, o sol, passarinho voando, uma igreja, passarinhos comendo, né? Muito bem. Então, na letra A, pergunta, essa anedota está em qual dialeto? Dialeto caipira ou dialeto nordestino? Dialeto caipira. Essa anedota está em dialeto caipira. Agora, nós vamos sublinhar as palavras da anedota que estão nesse dialeto caipira. Vamos lá? Nós vamos sublinhar maior, tocador, praz, banda, tietê, quar, mió, maior, veve, Piracicaba, maior, homem, maiorá, se, uai. Muito bem. Agora, releia a anedota e encontre duas palavras que perderam o R no final. Maior virou maior. Então, nós podemos escrever maior. E tocador virou tocador. Então, nós vamos escrever maior e tocador. Certo? Letra B. O que há de diferente na pronúncia das palavras maiorá e homem? Maiorá perdeu o que no final? Seria maioral. Perdeu o L no final. E homem? Seria a palavra homem. Perdeu qual letra? Perdeu a letra M. Então, maiorá perdeu o L no final e homem perdeu o M no final. Agora, reflita. Você conhece algum personagem que use o dialeto caipira? Qual? O Chico Bento, né? O Chico Bento é um personagem das histórias da Turma da Mônica que fala no dialeto caipira. Sim, Chico Bento. Na letra B, você conhece alguém que usa o dialeto regional? Que usa palavras que são comuns aqui na nossa região? Pode ser alguém amigo, pode ser alguém da família, algum conhecido. Daí você escreva aqui, tá? Agora a prof vai mostrar para vocês um vídeo da Turma do Chachado, tá? Assista atentamente
e depois nós vamos responder algumas questões sobre esse vídeo. Vamos assistir, então, o vídeo A Turma do Chachado. Mire direito, homem! Tô mirando, não tá vendo que a nuvem tá se desviando. É só um furo, chachado! Pra cair uma chuvinha, a gente ia acabar com esse calorzão brabo! Olha, o jeito é eu distrair ela! Valeu, Zé! Na mosca! Oxe, na nuvem! Oxe, por que não tá caindo chuva pelo buraco que eu abri? Calma, homem! Pela cara dela, não vai demorar, não! Oxe, Zé, era só uma nuvem cheia de gases. E a bichinha tava era pode, viu? Então, muito bem. Então, você acabou de assistir um vídeo da Turma do Chachado. Agora, nós vamos fazer o que se pede. A Turma do Chachado foi criada pelo artista baiano Antônio Cedras para contar as aventuras de personagens infantis do sertão nordestino. Ela começou a contar as aventuras de Chachado e seus amigos em uma pequena cidade do interior do Nordeste, certo? O que essas crianças estavam tentando fazer? Eles queriam chuva e eles queriam que a nuvem fizesse o quê? Despejasse a chuva, deixasse a água cair, né? Então, o que esses personagens pretendem? Ajudar a nuvem a chover. Eles pretendem ajudar a nuvem a chover. Vocês observaram como um deles conversa? Perceberam as palavras que ele usa? Muito bem. Então, agora nós vamos anotar um exemplo do dialeto nordestino na fala desses personagens. Nós podemos anotar a palavra Vixe Maria, calorzão, né? Muito bem. Na número 5 diz assim: na região do Brasil em que você mora, certamente existem algumas palavras que são típicas do dialeto local. Por exemplo, no Nordeste, eles dizem assim: amanhã às 10 horas. Amanhã às 10 horas? Pronto, nos encontramos nesse horário então. Pronto. Em algumas regiões, a palavra poderia ser trocada por então está combinado, e lá eles usam a palavra pronto. Já na região sul, por exemplo, eles dizem: a situação não estava fácil, levei muito laço antes de resolver. Levei muito laço, em algumas regiões, quer dizer me deu muito trabalho ou foi muito difícil de resolver. Na letra A, vocês vão pedir a ajuda de um adulto da sua casa e vão se lembrar de 3 expressões que são comuns de vocês ouvirem, tá? E vão escrever na letra A. E na letra B, vocês vão escrever o que cada expressão dessa significa, tá? Colocou a expressão aqui, coloca o que ela significa, certo? Muito bem, então.